Bom dia, está no ar mais um RP Notícias. Boa segunda-feira e boa semana. Bom dia, Marcos. Bom dia, telespectador, telespectadora do Canal 7, a TV Rio Preto. Estamos mais uma vez aqui para falarmos e comentarmos as nossas coisas. Vamos começar já com o quadro. O placar, vamos no placar. Quero o placar do Rodrigo Garcia. Vice-governador Rodrigo Garcia. O placar, como é que está o placar? Tá sempre, dessa vez está desfavorável. Não está dando certo, muito certo o placar a favor dele. Dessa vez anda meio desfavorável. Eu queria ver o placar aí. Só um minutinho, Marcos, que a técnica já vai subir perfeito. O quadro. Perfeito. Bom, é o seguinte, nós estamos cobrando aqui, desde que iniciamos esse programa, e depois nós vamos mostrar o placar, atualizar o placar apenas. Porque o senhor Rodrigo Garcia, vice-governador, governador, deputado federal, deputado estadual, etc., empresário, do setor de transportes, esteve aqui na cidade, deu uma entrevista para um dos principais jornais aqui de Rio Preto, falando das privatizações e de pedágio na BR, na Euclides da Cunha, na Feliciano Salles Cunha e também na Assis Chateaubriand, além de privatizar o aeroporto municipal. O aeroporto que pertence é administrado pelo DAESP, que é o Departamento de Aviação do Estado de São Paulo. Aqui o quadro, Marcos. Olha o quadro. Nós soubemos a notícia no dia 9 de fevereiro. Estamos no dia 9 de março. Aê! Parabéns para você nessa data querida. 9 de março, um mês do convite elaborado. Eu sei que é difícil, o homem está em São Paulo, o governador está em São Paulo, o vice-governador está lá em São Paulo, então é difícil dele vir aqui dar uma entrevista. Mas no Diário da Região ele foi lá e deu uma entrevista lá, falando dessas sangrias no bolso do povo da região aqui no oeste do estado de São Paulo. Eu falo sangria porque a intenção é instalar pedágio em todas as rodovias que eu falei. Eu não sei se é um em cada um, não. Pode ser até mais em cada um. Então, estamos esperando o governador Rodrigo Garcia que o senhor esteja aqui para explicar para a gente, né, o carinho que o senhor tem pela região, né? Um mês hoje, completando, hoje é 9 de março, um mês que nós o convidamos para estar aqui no programa. E a sua assessoria sabe perfeitamente disso. E a gente está fazendo de público aqui o convite, nada de mais, nada de menos, apenas para o senhor estar aqui e explicar essa gana, né, que se chama pedágio. Por que político gosta de falar de pedágio, gosta tanto de pedágio, hein? É uma pergunta que eu me faço sempre, né? Eu tenho assim uma leve desconfiança, mas como eu sou um sujeito que eu tenho um pé atrás e eu fico meio reticente em relação a uma situação dessa, é porque, claro, é apenas um enigma que eu queria desfazer. Por que político gosta de se falar em pedágio? O próprio governador dele, Alckmin, teve aqui e falou, não, nós vamos duplicar as rodovias aí, não vai ter pedágio. Então, senhor Rodrigo Garcia, parabéns para você nessa data, um mês do nosso convite para que o senhor estivesse aqui no nosso programa para falar a respeito desse assunto. Um mês, tem tempo, até o fim do ano, depois o senhor vai disputar a eleição para o governo de São Paulo, até lá tem tempo, nós vamos ficar cobrando aí, né? No dia que o senhor tiver um tempinho disponível aí, um que seja de férias, alguma coisa, dê uma passadinha aqui só para o senhor explicar para a gente o que é que o senhor pretende fazer com isso aí. Tem outras coisas para a gente conversar também, mas no momento oportuno. E no momento oportuno eu vou lhe cobrar algumas coisas aqui. Mariane, estamos com o vereador. Pois não, pode apresentá-lo, por favor. Estúdio, bem-vindo, vereador. Falando nisso, ele abandonou o Rodrigo Garcia, no partido do Rodrigo, né? Isso, o vereador desfiliou, né, do DEM? Queria que o senhor falasse, vereador. É isso mesmo. Bom dia, Marcos, bom dia, Mariane, bom dia a todos que nos assistem aí pela Rio Preto TV. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de vir aqui prestar esclarecimentos
a população de São José do Rio Preto sobre o nosso trabalho, sobre os projetos de lei que a gente tem apresentado na Câmara, né? Respondendo à pergunta que o senhor me fez sobre a mudança de partido, sexta-feira, que abriu a janela partidária, eu fiz a minha desfiliação no Democratas, uma desfiliação amigável, tudo na mais normalidade, né? O partido muito bom, foi muito bem recebido, muito bem tratado lá, mas hoje eu me identifico com outra sigla e por isso eu estou fazendo essa mudança. Hoje o Democratas é um partido de grande expressão, como o senhor estava dizendo aí, o líder do Democratas hoje é o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador. Então a legenda acabou atraindo. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Tem o Maia, tem um monte de... Tem isso, tem. O partido tá nacionalmente, né, com uma expressão muito grande. E o Rodrigo, que é o nosso líder aqui, né, do Democratas, ele se encontra em São Paulo. E o que acontece? A gente acaba tendo pouco contato e tal. Então, por esse motivo, eu estou trocando de legenda, porque eu quero um partido que esteja mais próximo da gente e eu estou encontrando isso aqui. Você tem dificuldades no DEM? Você teve dificuldades? Por isso que você está saindo do DEM? Não tive dificuldades. Assim, foi um partido do qual eu trabalhei tranquilamente. Não me cobraram nada, nunca me pediram para votar projetos que fossem desfavoráveis ao governo, né? É devido à distância mesmo de você estar próximo das lideranças partidárias. No caso, o Rodrigo Garcia. Aqui a gente tinha o Roberto Toledo, sempre que foi necessário, ele me atendeu muito bem, mas eu me senti melhor com as propostas do partido que agora, quarta-feira, eu vou estar ingressando, que é o Patriotas, que a direção é toda aqui de São José do Rio Preto, o Ovasco, que é o presidente estadual, é daqui de Rio Preto, o doutor Ulisses, que é o presidente municipal de Rio Preto. Então, a gente tem uma integração maior e mais próxima. Deixa eu fazer uma observação. É do Ovasco esse partido? Era o PRP, seria isso? Hoje é o Patriotas? Isso mesmo. Era o PRP, antigamente, de qual o Ovasco era o presidente nacional, e hoje se juntou com o Patriota, devido àquelas mudanças partidárias que teve. Alguns partidos não conseguiram ter o número de deputados suficientes para continuar com uma sigla, e aí o Patriota se uniu com o PRP e o Ovasco continua sendo o presidente estadual aqui do PRP, do Patriotas. Só devo alertar o senhor, vereador, eu não sabia que o senhor ia tocar nesse assunto, mas eu devo alertar o senhor que esse partido que o senhor está ingressando, pelo menos o PRP, não digo os que formaram a composição para formar o Patriota, mas o PRP é um partido tido como... Você sabe, o senhor é de academia, você imagina um rabo de arraia, uma capoeira, alguma coisa, rasteira. Hoje eu tenho esse partido como um partido de rasteira. E eu estou chamando a atenção para o senhor tomar cuidado, porque o senhor está entrando numa capoeira ali, como o senhor está bem preparado, você é professor de educação, tem academia, porque você consegue pular rasteira. Porque o que ele fez, esse partido, o que esse PRP do senhor Ovasco Rezende, o que ele fez com o senhor Manuel Antunes, então vivo, convidou o Manuel, garantindo legenda para o Mané Antunes ir para lá, para disputar a prefeitura de Rio Preto. O Mané saiu fazendo campanha que nem um louco, tinha um monte de partido atrás do Mané. Aí o Mané saiu fazendo, já fez propaganda, já saiu louco, candidato a prefeito de Rio Preto e tal. Na hora H, o partido, dirigido pelo senhor Ovasco Rezende, passou não é rasteira, ele passou um rodo. Ele passou um rodo no Manuel Antunes. Simplesmente negou a legenda para o Manuel Antunes e o Manuel Antunes não foi candidato a nada. Então já está entrando, está na porta de entrada desse partido. Cuidado, porque o que ele fez é legal, o que ele fez, pela legalidade normal, mas carregado, eivado de uma moralidade política ou imoralidade política jamais... Já tinha visto aqui outros quadros parecidos, mas o que o Ovasco fez com o Manuel, principalmente porque o Manuel Antunes era muito amigo de quem fundou o partido aqui, que era o pai do Ovasco Rezende, né? E, infelizmente, aconteceu isso na história. Então, essa quiabada que o partido deu aqui no Manuel Antunes, eu acho que serve de exemplo para o senhor tomar cuidado. Fique esperto lá, porque o senhor está entrando num ninho ali que realmente é temeroso. É um pântano. Qualquer deslize aí, o senhor vai para a areia movediça. Desculpe aí a orientação que eu estou te dando. Mas é uma orientação. Não, tranquilo, né? Toda opinião é bem-vinda.
No meu caso, ô Marcos, eu desconheço esse episódio. Nossa, você desconhece? Eu me lembro desse episódio, mas de um outro partido, que era o PSB do Valdomiro. Então, eu até cheguei, eu era afiliado ao PSB, eu andava com o Manuel Antunes, falando que ia ser candidato, chegou na hora, não deixaram. Mas agora do PRB, eu não me lembro desse episódio. O que o Valdomiro fez com o Manuel Antunes, tirou o Manuel Antunes da jogada. Foi antes. Para ele ser candidato. Agora o PRB foi na eleição, a última eleição, que o PRB tirou. Na última foi o PSB. Na penúltima. Foi o PRB. Na anterior a de 2008, então. Não, agora. Recente, a última eleição para prefeito de Rio Preto. O seu Ovasco tirou o Manuel Antunes. Já vai fazer 3 anos que o Manuel morreu. Fez aí agora no final de semana. Sim, 3 então anos. O senhor fala que foi essa. Então foi a última 2016. eleição. Exatamente. 2016. O seu PRP. Ele meticulosamente articulou, foi na casa do Mané, pediu para o Mané vir para o partido, carregaram o Mané num berço de ouro. Quando chegou lá na hora de registrar a legenda, tiraram a legenda do Mané e se aliaram ao deputado, ao prefeito Edinho Araújo. Entendeu? Então, muito cuidado, porque ali o terreno é meio pantanoso. Perigoso. Não, a gente fica tranquilo, né? Igual a gente veio conversando há muito tempo, desde o meu 2º ano de mandato, que eu conheci o doutor Ulisses Ramalho, que é o atual secretário de Serviços Gerais. Né? Não conhecia esse episódio, a gente vai ficar atento, mas, pelo que eu tenho acompanhado hoje eu acho que o Ulisses participou desse roda... Também participou? Eu acho que ele participou. Vou cobrar ele hoje. Eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu vou estudar depois, ver se o Ulisses participou. Eu me lembro que o Lelé estava lá. O Lelé Arantes estava lá e o seu Vasco Rezende estava lá. Eu não me recordo se o Ulisses participou. Mas como ele já era do partido, eu não sei quando que ele veio, não sei, eu não vou arriscar fazer alguma crítica aqui, porque a gente não sabe. Ô Marcos, assim, quando eu comecei uma tratativa com o doutor Ovasco, com o Ulisses, para estar indo para o Patriotas, eu senti confiança no que foi passado para mim sobre a política partidária. Era mais ou menos o que eu me identifico dentro do partido, que a gente quer fazer um trabalho diferente para a cidade, para a política de São José do Rio Preto, que é uma política inovadora, de muito trabalho, de muita dedicação à população de São José do Rio Preto. Esse foi o principal motivo de eu estar querendo fazer a troca de partido. Por isso que eu fui para lá. E eu desconheço esse caso seu, não, mas fica aí o alerta, a gente vai ficar observando e trabalhando com todo cuidado, né, para que isso não aconteça. Acredito que sobre me darem a legenda ou não para vereador, eu acho que esse risco... Não, para vereador é tranquilo. É mais tranquilo, né? É tranquilo. Aí, quem sabe, futuramente, aí a gente pode estar avaliando melhor. Mas agradeço aí pela dica. Ele deu uma foi homérica, olímpica. Foi uma rasteira olímpica. Olha, na época eu cheguei a pensar em sugerir, nas Olimpíadas, se incluir a modalidade rasteira. Rio Preto seria campeã, medalha de ouro. Não teria nenhum tipo de erro em termos de política. Porque aqui a rasteira, ela é frenética. Você chega na esquina, tem uma rasteira. Você chega na outra esquina, é outra rasteira. Politicamente falando. Bom, Mariane, por favor, agora o seu assunto com ele aí. Vereador, eu queria que o senhor falasse sobre o projeto que está tramitando, né, de autoria do senhor, sobre o tráfego aberto para os motociclistas nos corredores de ônibus a qualquer horário e em qualquer dia. Eu queria que o senhor explicasse para a população como que é esse projeto. Sim, Mariane. Devido à minha atividade na academia, que eu estou lá todos os dias, na parte da manhã, das 6 da manhã até umas 9 horas, 9h30, eu continuo atuando como professor da academia, dando aula. E lá tem um número muito grande de pessoas de várias atividades. Tem muito mototaxista, tem muito pessoal que faz esse motofrete, entregador. E aí estava essa polêmica de corredor de ônibus, quem pode usar, quem não pode, que horário. Porque eu estou até elaborando também um projeto de lei para que a prefeitura dê mais publicidade para essas mudanças, né, na lei, principalmente no trânsito, que pega o pessoal desavisado. Então, o pessoal lá se reuniu, a gente conversou. Eles falaram, Zé, olha, a gente, na verdade, trabalha o dia inteiro na rua e trafegando entre os carros. A gente não tem um corredor para trafegar. E, às vezes, o mototaxista ou o motofrete, ele acaba entrando no corredor de ônibus, porque está livre,
e segue, né, o seu caminho. Ele falou, por que você não faz um projeto onde libera os motoqueiros? Porque a gente não permanece e não atrapalha o trânsito. A gente entra, passa 3, 4 carros, volta para o trânsito normal e assim vai seguindo o fluxo do trânsito. A gente fez uma análise, uma avaliação, eu elaborei o projeto e apresentei com a ideia de facilitar tanto para os motoqueiros, não ter o risco de ser multado, né? E ficar mais fácil também para o trânsito, porque geralmente eles usam aqueles corredores entre os 2 carros, que causa risco de acidente para o motorista, tanto para o motoqueiro. E ele levei para avaliação da Câmara, né? O pessoal gostou, achou bacana a iniciativa, e a gente vai levar para votação, vamos ver se a gente obtém êxito. Mas a ideia é facilitar o trânsito para o motoqueiro, facilitar o trânsito para o veículo e evitar que os motoqueiros sejam multados. Certo. Bom, é um projeto que tem que ser discutido ainda, né? Eu acho que essa é a questão do trânsito, a questão do ônibus, aí tá meio complicado mesmo, tá? O seu. Eu acho que precisa ser estudado melhor isso aí. Bom, o outro assunto, vereador, que nos trouxe aqui, na sexta-feira nós tivemos aqui o vereador Fábio Marcondes, né? Que também é do DEM. Aliás, tá ao contrário, ele está indo para o DEM, né? Ao contrário do senhor. E ele falou de um projeto que tramitou na Câmara a respeito de mudança do nome da cidade de São José do Rio Preto para Rio Preto. Isso é um projeto de sua autoria. E a pergunta é essa mesma proposta que o senhor fez? E por que o senhor fez essa proposta? Ô Marcos, não é essa a proposta e o projeto não diz nada disso. Inclusive eu tenho uma cópia aqui, depois se o senhor quiser dar uma olhada. Sim. Foi mal interpretado o projeto, o vereador Fábio também acabou fazendo uma confusão na interpretação do projeto. Nós apresentamos um projeto inicialmente que se tratava de padronização das cores da cidade, para acabar aquela farra, aquele carnaval. O seu programa fala bem abertamente, vamos falar que é uma farra, um carnaval, que cada governo que entrava, cada prefeito que entrava, pintava a cidade de várias cores, verde, amarelo, azul, branco, com a cor do partido, com a cor da sua legenda, e praticamente passava-se 4 anos do mandato pintando a cidade. E acabava de pintar, entrava outro prefeito, trocava tudo novamente. Até hoje acontece isso, até hoje a última ainda, gestão. Aí está acontecendo, mas a gente pretende que essa lei comece a ser aplicada e funcionar, né, realmente. Então, o que aconteceu? Eu entrei na Câmara em 2017, comecei a elaborar projetos, pensar, e nisso eu encontrei um projeto que estava arquivado, que foi do mandato anterior do vereador Renato Pupo. Aí, em base daquele projeto, pedi para ele autorização, falei, doutor, eu estou com um projeto semelhante, vou aproveitar algumas coisas do seu projeto, e ele autorizou, né, falou, olha, vamos ver se você tem sucesso, porque no mandato passado eu não consegui, e eu apresentei esse projeto. E nisso, nesse meio tempo, o governo, né, o executivo, através do senhor Jair Moretti, me procurou e me disse que estava tendo um projeto parecido, de padronização das cores, utilização da cor do brasão do município, que seria o cinza, o preto, o vermelho e o amarelo, e o verde também, que está no brasão. Então, o que aconteceu? Ele veio, me apresentou o projeto que já estava sendo elaborado pelo executivo, com algumas alterações, inserindo algumas coisas, e eu não me atentei no parágrafo, que foi um erro aqui de interpretação, igual depois o senhor pode ver aqui na nossa lei, que diz que poderia ser utilizado a escrita, aonde já se encontra o brasão de São José do Rio Preto, poderia se escrever apenas Prefeitura de Rio Preto, alternadamente, mas que não subtraía ou que tiraria o nome São José do Rio Preto. Mas aí o que aconteceu? Foi para votação, aprovamos a lei, passou por todas as comissões na Câmara, ninguém se atentou a isso, porque até que se o senhor quiser depois olhar, mostrar aí para os telespectadores, aqui na lei está a palavra assim, ó, artigo 5º, acrescenta-se o parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei 9.922, de 13 de julho de 2017, com a seguinte redação. O senhor vai conferir aí. O uso da expressão Rio Preto, né, será permitido alternativamente o uso da expressão Rio Preto para fins de identificação visual e peças de publicidade, onde consta o brasão, que já leva na sua composição a expressão por extenso São José do Rio Preto. Então, qual foi a minha interpretação? Porque aqui não fala que retira o nome São José. Ela omite. Somente que permite a utilização, aonde já se encontra o brasão da cidade, que se escrevesse somente Rio Preto. Essa foi uma orientação do Jair Moretti para o senhor?
Não, ele me orientou que já existia um projeto paralelo que ia ser apresentado pelo Executivo para fazer essas alterações. Ué, e por que ele pediu para apresentar? Não, porque eu já estava com o projeto parecido. O projeto dele também falava da colocação da padronização de cores. Aí eu catei o projeto do Executivo, o meu, uni os dois... Vereador, padronização de cores é uma coisa. Sim. Ora, a outra coisa é você trocar o nome de São José do Rio Preto para Rio Preto. E parece que teve um escorregão muito grande aí do seu Jair Moretti, porque como é que você faz? Jair Moretti, pelo amor de Deus, um projeto que tenha... não pode nem passar pela sua cabeça como chefe, secretário de governo, você substituir o nome de São José do Rio Preto por Rio Preto. Você suprimir São José do nome Rio Preto. Moretti, aí não, me perdoa. Por favor, você arruma uma confusão eleitoral, ainda mais nós estamos no ano eleitoral, dá um problema isso politicamente para a atual administração, que você não tem a noção. Então, agora o senhor pediu para o vereador fazer. Moretti, precisa prestar atenção nas coisas. As coisas simples acabam se transformando em ondas massacrantes em cima de projetos políticos. Mas o senhor me permite, igual eu estava dizendo, né, que foi um erro de interpretação, tanto da minha parte quanto dos outros vereadores, porque explicava aqui no projeto que, alternativamente, que poderia ser usado, e o que acabou acontecendo? A equipe da comunicação da prefeitura criou a logomarca Prefeitura de Rio Preto. Primeiro, porque eu não teria intenção de retirar o nome de São José do Rio Preto. Não, mas a própria comunicação fez isso? Não, eu acredito que a comunicação da prefeitura que cuida dessa parte de publicidade... Ela mesma suprimiu o nome de São José? Não, ela não suprimiu. Na lei não está suprimindo. Na lei mas continua escrita, depois eu vou mostrar aqui para o senhor a lei, o senhor vai ver. Ela só fala que poderá ser usado a escrita. É opcional. Mas acabou virando a marca da Prefeitura de Rio Preto, a expressão, porque não suprime a palavra São José. Na nossa lei não está suprimindo. Sim, se deu a prerrogativa-se de que poderia ser usado a expressão aonde se encontra o brasão de Rio Preto. Não estamos tirando o nome São José do Rio Preto. Agora meu negócio é com a prefeitura. Até porque, Marcos, só para fazer uma colocação, o meu nome é José Antônio. Sim. Eu nasci no dia 19 de março, às 6h30 da manhã, no dia do aniversário da cidade. Então, eu carrego comigo o nome José Antônio, porque eu sou nascido em São José do Rio Preto, aqui na Santa Casa, às 6h30 da manhã. Então, de forma alguma, se eu tivesse feito a interpretação correta que iria acontecer isso, o senhor pode ter certeza que eu não iria colocar esse parágrafo nessa lei. Bom, deixa eu falar, eu vou cobrar a Secretaria da Comunicação agora. Que me perdoe, o meu colega, meu amigo secretário, o Mário Soler. Olha, não tem cabimento você suprimir de diversas... Eu acho que tem que estar em todas, sem exceção, São José do Rio Preto. Não tem Prefeitura de Rio Preto, Prefeitura de São José do Rio Preto. É o nome da cidade. Ou vão querer fundar uma outra cidade para trocar de nome. Tenha dó. Desculpe aí a comunicação da Prefeitura nesse ponto. Eu acho que teria que ter um pouquinho mais de atenção, no mínimo, para a questão de suprimir o nome de São José da Prefeitura. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Ele já está dando sinal para mim aqui. Nós tínhamos separado, Zé, por incrível que pareça, tem gente que é a favor. E a gente tem que respeitar. Nós fizemos aí um povo fala, um fala-povo aí no calçadão, e amanhã a gente vai trazer esse povo fala, para a gente ter uma noção de qual era a reação da população de Rio Preto em relação a isso. Então, amanhã nós vamos mostrar. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Não, tudo bem. Nosso assunto, quando é bom o assunto... Que bom, fico feliz. O assunto a gente vai. Que bom. E eu fico satisfeito com a sua resposta. Você foi sincero ao dizer que houve uma má interpretação da lei. Isso por si só basta. Se numa próxima oportunidade, se o senhor permitir, a gente até traz a logomarca pronta, porque no brasão, numa publicidade grande, o senhor nota que dentro do brasão está escrito São José do Rio Preto. E a lei faz entender que quando já tem a escrita São José do Rio Preto no brasão, não precisaria ser repetitiva
colocando Prefeitura de São José do Rio Preto novamente. Né? Então, para deixar claro aí para todos os telespectadores, não foi suprimido. Eu não sei como é que está a tua agenda, mas eu vou voltar esse assunto amanhã. Se o senhor quiser voltar, então está convidado. Amanhã vem o vereador também, Pedro Roberto. Amanhã vem o vereador Pedro Roberto. Conversar também com o Se caso o senhor quiser marcar na quarta-feira, eu venho com o maior prazer. Vamos porque amanhã é dia de sessão e hoje, devido a esses motivos, eu me dedico a estar fazendo a leitura de todos os projetos que vai ser apresentado na Câmara. Eu imprimo os projetos, chego antes da sessão, leio todos, até porque hoje eu sou o segundo secretário da mesa, então eu, por obrigação e dever, eu faço a leitura de todos os projetos que vai ser apresentado. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado, Mariana. Nós estaremos de volta amanhã a partir das 11 horas com mais uma edição do nosso RP em Notícias. Até lá, um bom dia para você que está nos assistindo e uma boa noite para você que está assistindo a reprise deste programa.